Se faz necessário falar de mudança porque o mundo inteiro precisa mudar. A humanidade, a natureza, o divino se fazem presente em perfeição, mas a humanidade necessita de mudança, que começa em cada um de nós. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala em mudança, a gente pensa no trabalho que é mudar, nas coisas que nós temos que reorganizar, mudar de um lugar para outro, limpar, deixar para lá o que não serve mais. E tudo isso remete a gente a um trabalho, né? Um trabalho muito forte e que muitas vezes a gente deixa para lá. Mas existem mudanças que todos nós temos que fazer internamente, mas as mudanças que são necessárias e urgentes agora, porque eram sempre importantes e deixamos chegar na ponto de urgência, se faz presente aos nossos olhos através da situação do mundo agora. E existem mudanças que a gente já conseguiu ver, todos nós, pelos canais de TV, pela internet, pela informação e ao nosso lado, que não suportamos nem olhar. Por quê? Porque alguma coisa dentro de nós diz que nós somos impotentes diante das mudanças que a gente tem que fazer no mundo, porque elas são grandiosas demais. Então o que eu lhes convido agora é a imaginar algumas cenas que até pouco tempo atrás elas eram mais vistas nas nossas redes. Visualizamos muitas coisas que agora deu lugar à quarentena, ao vírus e à recuperação desse danoso estado que chegamos pelo egoísmo. Só que mudar de cara é uma coisa que já é da natureza. A natureza muda o tempo inteiro. A natureza está aí para dizer, o cosmos inteiro está aí para dizer que nada fica parado, tudo está em movimento constante. A única coisa permanente na vida é a impermanência. Só que nós humanos, teimosos que somos, conseguimos achar alguns artifícios dentro de nós para achar que não mudamos, que não devemos mudar certas coisas. E nessa empacação, nessa teimosia, nessa rebeldia, causamos muito mal a nós e a muitos e ao planeta. Vamos falar da visão que todos nós agora precisamos ter em comum. Da visão que nós temos que ter em relação ao outro. O outro, lembra? O outro que não é outro, que na verdade somos nós. Mas até chegar nessa compreensão de que somos um, a gente vê tudo como o outro, separado. E nessa separação, a gente precisa dar uma olhada na visão que a gente tem sobre o outro. De como a gente vê o outro à nossa frente. Esse outro que está agora na sua casa com você. Esse outro ser em você que está sozinho com você aí agora, falando na sua cabeça. O outro que crê em outra coisa, o outro que crê de outra forma, de vida, de viver, que tem uma religião diferente de você, um pensamento diferente, e aí você julga. Então a visão que você tem do outro e que torna uma guerra de julgamentos e críticas dentro de você e cria malefícios nas nossas relações, precisa ser mudada. Porque essa visão do outro, onde separa da sua visão, do seu mapa de existir, é o que causa essas mesmas guerras que eu narrei na imagem passada. Não há nada que esteja aqui dentro que não esteja fora e não há nada que aconteça fora que não esteja dentro. Então, nós precisamos dar uma olhada para essa visão de mudança que precisamos ter em relação aos outros, às outras crenças, que não são as nossas. Aí eu lhes convido agora a lembrar das imagens que nós tínhamos até pouco tempo atrás, dos muros erguidos entre países, nas fronteiras, separando povos para que eles não adentrassem ao território. Tudo bem, existem as leis, as demarcações de território e tudo mais para ter uma ordem na organização da sociedade no mundo. Ok, mas aqueles muros que impedem pessoas desesperadas a tentarem uma nova vida, marcados por uma linha que não se pode passar. Esse campo de força que o homem inventa para que a gente não possa ultrapassar fronteiras. E indo além, o que isso fez com as guerras todas que aconteceram na imagem passada? Fizeram com que pessoas se refugiassem, morressem em alto mar. Imagina aqueles... Lembra aquelas imagens das pessoas em vários navios morrendo no mar, todas amontoadas? Pessoas diante de cercas, desesperadas, sem saber que rumo que vão ter na vida.
filas e filas e filas de imigrantes, filas de refugiados, na real, de refugiados pedindo comida, pedindo sustento emocional, e tudo isso sendo barrado pelos muros. Isso tudo vem agora nos pedir, todos nós, que a gente dê uma olhada na mudança que a gente tem que fazer em relação aos limites que nós impomos em nós e no mundo, e nas nossas relações. Dá uma olhada nisso. Vou deixar perguntas e ideias para que vocês olhem depois. Mas agora, preste atenção nos limites que vocês impõem dentro, nós todos nos impomos. Limites de aproximação física, que agora estamos sendo obrigados a cumprir, mas quando não, o limite que a gente põe em direção ao outro, os limites em relação ao quanto a gente entrega para o outro, o quanto a gente recebe do outro, os limites, as barreiras, todas as coisas que a gente coloca em nós e que fazem com que a gente seja menos do que é, doe menos do que tem, do que pode e receba menos do que pode. Os limites internos. Esses limites internos são os mesmos que dão mãos às outras formas, pensamentos, com todos os limites do mundo e que sim, estão ligados. Aí eles convidam a lembrar das cenas da nossa natureza devastada, os mares de plástico, os mares cheios de lixo, os animais cobertos de óleo derramados pelo homem, pela responsabilidade, os lixos e as pessoas que vivem à beira dos rios contaminados. Todo esse ambiente devastado por nosso egoísmo, eu gostaria que agora a gente lembrasse das mudanças que todos nós devemos fazer com relação ao ambiente. Mas vamos lá para o ambiente interno primeiro. Que ambiente você navega aí dentro de você? Em que ambiente você coloca as emoções que você recebe? Quando recebe um elogio, quando recebe uma crítica, em que caixinha de você, que ambiente dentro você coloca tudo isso? E ampliando mais, como é o ambiente da sua casa? Ela é um lar ou é só uma casa? A diferença de uma casa para um lar é que uma casa é um lugar onde abriga alguém para não tomar chuva, para poder dormir. Um lar é onde você coloca coisas sagradas em todos os lugares para que te lembre o divino o tempo inteiro. Onde a vibração é elevada. Sua casa é um lar? Então vamos refletir sobre as mudanças que a gente tem que fazer na nossa casa interna, na nossa casa física. Os ambientes que a gente frequenta, que também tem suas formas, pensamentos e que tem seus lixos e suas belezas, quais ambientes você escolhe? É necessário lembrar das mudanças que a gente tem que fazer de ambiente, porque tudo isso eleva ou não a nossa consciência. Então a escolha de que vibração a gente tem que ter nos ambientes é nossa. Então que ambientes você tem dentro de você, na sua casa e o que você frequenta? Então mudança em relação ao ambiente também é uma reflexão importante. Quando a gente lembra das queimadas da Amazônia, das queimadas do mundo inteiro, do egoísmo do homem, que olha para a floresta inteira e não vê mais nada a não ser lenha para queimar e móveis para construir, e a reflexão que eu lhes peço para fazer, que eu nos peço para fazer, é sobre as mudanças que a gente tem que fazer em relação ao egoísmo. Aquele egoísmo que nos faz ter tanto e ainda reclamar. Ter tanto, que nem cabe nas mãos e ainda pedir e não doar nada. Não se preocupar. Ok. Pensando em tudo isso, é uma visão bem densa, daquelas que a gente muda o canal para não ver, ou passa como se os seres que estão ali na rua, ou alguém que está num farol, ou qualquer coisa assim, que é diferente da gente, fosse algo que fosse nos contaminar, ou melhor não olhar, porque se eu olhar, eu tenho que olhar para dentro de mim e verificar tudo isso que eu tenho que mudar em mim. Desse lugar em nós que joga os valores errados, que joga o egoísmo, que joga todas as crenças que não devem ser jogadas no campo do mundo, sem esperar consequência e sem se preocupar na realidade com a consequência, mas recebendo a carga da consequência. E aí, isso na nossa vida prática, vem uma carga de consequência, vem uma coisa ou outra, e a gente vê, a gente nem sabe nem de onde veio aquilo, e veio de uma ação nossa lá atrás. Mas aí agora esse momento vem nos trazer uma carga maior, uma carga geral,
humano, para o humano inteiro, para todos os humanos da Terra refletirem sobre as mesmas coisas. Então, essa viagem sobre mudança que a gente vai fazer agora aqui é uma viagem de luz, uma viagem de estímulo, uma viagem de fé em nós, de que a gente pode fazer diferente, porque não tem espaço para não fazer diferente a partir de agora. Não fazer nada em relação a nós mesmos e à humanidade inteira é simplesmente desistir de viver. A vida não para. Os pensamentos, o que você tornou-se nessa vida não para. Então, se a vida continua sempre em movimento e em mudança, que nós possamos ser agentes dessa mudança.